Uma rodada com jogos muito bons de se ver. Tush, push. Banananananana. Outros jogos ruins de chorar. Bot Party. Acabou a magia. Eu sou o Thiago Zumac Eu sou Neymar Souza Maia. e aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio, desta vez o episódio número 11 do Zona Neutra. E desta vez estou de volta. Muito obrigado ao meu colega, amigo, sócio e irmão de toda a jornada, Lucas Coppi, que ficou aqui 2 dias, em 2 programas aturando o Neymar. E aproveitando já essa entrada, Neymar, muito obrigado também por aturar o Lucas Coppi 2 dias, que eu sei que não é fácil. Por mim, Zuma, tu até ia viajar de novo, na verdade. Mas eu não vou te xingar agora que vai continuar comigo. Obrigado por ter voltado, Zuma. Top. Fazer o programa contigo é muito bom. O Coppi também é legal, né, cara? O Coppi é um cara gente boa. Mas tu tá desejando que eu vá viajar porque... Não ganhei presente nenhum ainda, por isso. Porra, e se eu disser que não te trouxe nada mesmo, cara? Então eu vou preferir o Coppi de volta. Porra. Caralho. Falar isso ao vivo, menino, que merda. É verdade, não trouxe nada mesmo, cara. Cara, eu vou ver se eu acho alguma coisa lá em casa, que a gente trouxe uns a mais, vamos ver. Porra, que merda. Bem, vamos lá, até perdi o rumo, pessoal. Quando a gente acha que a NFL... Não podia ficar mais doida? Não podia ficar, a gente já falou isso uns 3, 4 programas atrás, né? Repetitivo, vai virar nosso slogan. Isso, mas vocês lembram daquele... Todo mundo lembra, quem acompanha a NFL há mais tempo com certeza lembra, de um comentarista que muitos amam, outros nem tanto, mas a grande maioria gosta, chamado Rômulo Mendonça. E ele tinha um bordão que era muito conhecido. Qual é que era, Neymar? Um dos bordões deles é... Queridinha. Não. O outro... É o caos! É o caos! E o caos está instaurado na NFL. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando, nessa rodada nós terminamos no campo com os seguintes jogadores: Jaren Hall, Will Levis, Tyrod Taylor, Tommy DeVito, Brett Rypien, Trubisky e Heineken, os últimos já conhecidos. Acho que o Taylor não terminou, tá? O Tyrod... Ele entrou terminado e entrou um outro lugar dele ainda. É por isso, tanto que eu botei os dois juntos, Tyrod Taylor e Tommy DeVito. Isso. Tommy DeVito não é o ator Danny DeVito. Nem o filho? Nem o filho. Porque Tommy, cara, Tommy é muito nome de personagem dos Estados Unidos. Cara, Come here, Tommy. E me pegou com muita surpresa. Eu tava vendo o jogo assim, eu tava vendo mais de um jogo junto, aí de repente eu olhei... Tommy DeVito, eu falei, que DeVito é esse, cara? E, na verdade, era o terceiro quarterback do Giants, exatamente. Todos esses nomes que eu falei, Jaren Hall, Will Levis, Tyrod Taylor, Tommy DeVito, Brett Rypien, Trubisky, Heineken, são QBs reservas ou até mesmo terceiro QB de algum time, porque os titulares machucaram durante os jogos, Neymar. Já posso falar um negócio do teu amigo DeVito? Pode. Tu sabe quantos passes completos o Giants teve no segundo tempo inteiro? São 30 minutos. Quantos passes completos? 3? Menos. 2? Menos. 1? Menos. Nenhum. 0 passes completos. O DeVito pode realmente voltar pra carreira dele do tio avô, sei lá do que for, porque na NFL tá difícil. Cara, só um stats, aqueles stats que não vão levar nada a lugar nenhum, mas são interessantes saber. O Giants não tinha um quarterback jogando como titular, passando bolas em campo, um quarterback undrafted, ou seja, esse Tommy DeVito ele não foi draftado entre os principais quarterbacks. Não tinha um undrafted jogando desde 1967. E teve nesse domingo agora. Quase meio século. Então aí, o que a gente pode falar disso, dessa rodada maluca, Neymar? Tem alguma coisa que tu queira chamar a atenção antes da gente começar os nossos quadros normais? Sim. Mas vamos deixar para falar de Tush Push na hora do Tush Push. Porém, já vou me antecipar. E o Bot Purdy? E o Bot Purdy? Eu não defendia que o cara não é isso tudo. Ele não é isso tudo. Ele conseguiu provar por A mais B que ele não é isso tudo. Tá, então agora tá dizendo que ele é ruim. Não, ele é um QB decente, como a gente sempre falou. E só, parou por aí. Mas vamos falar mais no jogo do 49ers sobre isso. Nós vamos ter bastante polêmica no programa de hoje. E a gente queria começar, e eu quero começar com um tradicional quadro,
que o Lucas Coppi, né? Pô, ele conseguiu deixar mais tradicional ainda, porque ele manteve o quadro enquanto eu não estava aqui. Achei muito bacana da tua parte, Lucas. Boas ideias, elas devem continuar sendo executadas. Então a gente segue para o quem é? Quem é esta franquia? Hoje nós temos aqui no nosso quadro, para você que está no Spotify escutando ou em outro agregador de podcast, nós temos um meme que eu adoro, que é um meme meio motivacional, que é uma garça, um flamingo, sei lá que bicho pode ser esse aí, né? Aqueles que ficam em pezinho na água e ele tá com um sapo na boca e quase engolindo o sapo, mas o sapo não desiste e tá agarrando a garça pelo pescoço. New York Jets. New York Jets. Não é o New York Jets. Tá. Existe alguma dica? Porque o Jets é uma boa, porque ele tá sempre quase perdendo, eles vão lá, dão um jeito, nessa vez foi inclusive na prorrogação. Existe uma dica. O meme eu colocaria o nome dele como assim, ó, não desista nunca, beleza? E ele tem a ver com um time e vaga para playoffs. Com um time e vaga para playoffs e não desista nunca. Realmente vai ser difícil, porque será que é um time que tá crescendo de novo, tem chance? Tipo um Falcons da vida, que tava X0 e tem chance e ganhou o jogo dele? O Falcons poderia ser um bom chute, porque temos vários bons chutes para dar. Mas não é o Falcons. Eu vou melhorar a dica. É um time que tem pouquíssimas chances de playoff, mas depois que eu explicar, tu vai dizer, cara, pior que dá. Ai. NFC ou AFC? AFC. Não, desculpa. NFC. É da NFC. Então, vamos tentar de Vikings? Vikings poderia ser. Porque também foi uma sequência de 3 vitórias, era totalmente do Lions a divisão e de repente o Vikings acordou. E como o Vikings é um dos times que eu selecionei para o quase, eu vou te dar um meio certo hoje, beleza, Neymar? Ok. Pode passar o quadro, João, por favor. Aqui nós temos agora... Mas tem vários, eu acertei. Não, claro que sim, tu acertou o Vikings aqui no grupo dos 6 quase, tá? Então eu selecionei 6 times que eram times que a gente... ou até dava chance de playoff no começo da temporada, mas começou a season, eles começaram a cair, e agora eles estão botando de novo uma reguinha pra cima, ou então times que não estão muito bem, mas assim, cara... Que dá. Dá, exatamente. A gente começa com o Chargers, 3-4, que ganhou ontem, e o Chargers, mas o Chargers é um baita de um time, verdade, mas eu tenho um QB elite... mais ou menos verdade. Mais ou menos, mas muita gente diz que sim. Mas o time do Chargers é bom, só a defesa é ruim. Talvez. Mas mesmo assim o Chargers estava 2-4 até ontem. E se perde ontem, a gente teria um problema. O boi com as cordas. Exatamente. O Commanders, que era um time que ninguém dava muita coisa no começo da temporada, mas mostra que a sua defesa está incomodando, fez 2 jogos muito parelhos com o Eagles. Tá 3-5. O torcedor do Commanders pode esperar alguma coisa ainda. O torcedor do Raiders já é um pouco mais difícil, mas o Raiders com esse água de salsicha que a gente costuma dizer, o time do Raiders tá ali 3-5 também. Broncos, cara, há 3 rodadas atrás, ninguém dava nada pro Broncos. Agora tá 3-5. E ganhou do Chiefs. Né? Vikings, 4-4, como você falou, começou 0-3. Começou a ganhar, infelizmente ontem teve a perda do Kirk Cousins. Mas é um time que tá 4-4 e tá se acertando. E o Buccaneers está numa divisão ruim, mas é um time que vai e vem, fez um bom jogo contra o Bills na quinta-feira, é um time que está 3-4. Todos esses times aqui não devem desistir. Justo. Tá? Mas o torcedor do New York Giants tem onde se agarrar ainda. Ok. Ok. O Giants, gente, tá 2-6. E acreditem vocês, eu vou provar para vocês que tem chance. Por alguns motivos. Primeiro, Neymar, Barkley voltou. Antes de tu dar a estatística do Barkley, que talvez quem não tenha olhado direito a tela, deixa eu dar essa estatística do Barkley. Tu já sabes a resposta, Zuma, mas eu vou te chegar nela de uma outra forma. Quanto é que tu que joga fantasy, é difícil ter 2 corredores 1 no teu time, certo? Quanto que tu espera que um corredor 1 corra? Quantos toques na bola corridos tu espera do teu corredor 1? Mais de 20. Daí tu quer um dos 5 melhores da liga. Isso. Porque se o meu corredor 1 correr 15 vezes com a bola, ele é o 1, ele é bom. E o segundo correndo isso também tá bom. Agora, 22 é muito. 25 é fenomenal. Vai ser o cara que mais correu na rodada. 30, tu nunca vê alguém correr 30 vezes com a bola. Porque 30 vezes com a bola, a chance de lesão já é muito grande.
35 não existe. Isso não existe. Isso é mais que 2 caras que correm muito. Semana passada, o Colts correu 18 vezes com cada um dos corredores. Isso é muito, dá 36 vezes. Continua. 36 corridas do Saquon Barkley ontem voltando de lesão. E tu falou, né? Isso deveria ser evitado para quem tá voltando de lesão. Isso mais 5 target aéreo, tá? Ele teve 41 toques na bola. Isso, para 126 jardas, tá, gente? Então o Saquon Barkley voltou em alto nível. Kayvon Thibodeau. Se ele seguir em alto nível, como ele tá jogando, já tá com 8.5 sacks. Ele é uma peça muito forte na defesa dos Giants. Ontem ele fez 3 sacks. Só que liberaram o Leonard Williams, né? No dia de hoje, o Leonard Williams foi liberado pro Seattle Seahawks. E Thibodeau agora perdeu um lado muito importante de edge para ajudar ele, né? Sim. Andrew Thomas, left tackle do time do Giants, que tem um salário astronômico, é um dos melhores da liga, não joga desde a primeira partida, vai voltar muito provavelmente na próxima. Daniel Jones volta para a próxima partida, muito provavelmente. É positivo ou negativo? É positivo, cara. Levando em consideração o Tyrod Taylor e o Tommy DeVito, é muito positivo, tá? 0 passe completo no segundo tempo, é bem positivo. E, senhores, o calendário do Giants em novembro é Raiders em casa, Cowboys em casa, ok, é um problema, mas Commanders em casa e Patriots fora. Dá pra gente chegar tranquilamente no final de novembro com o Giants 5-7. Mas eu vou ter que jogar uma água em cima dessa tua teoria toda, porque o Barkley com mais de 40 toques na bola, 126 jardas é uma mixaria. Então o Giants está jogando muito mal. E tem um detalhe que não está constado aí, que o Waller, tight end deles, machucou já no primeiro período, hamstring. Para alguém, a gente já conversou sobre hamstring, é uma lesão muito complicada para tu voltar, vai demorar um mês pelo menos. E a chance de regravar é bastante alta. E hoje no time do Giants ele está sendo usado mais como bloqueador do que como alvo. Até mesmo porque a linha ofensiva é uma peneira. Vamos ver com o Andrew Thomas de volta. Mas agora, sem o principal alvo. Coitado do Giants. E é assim, gente, eu botei só... O Neymar tá tentando acabar com a vida do torcedor do Giants e eu tô tentando dar uma esperança, tá? Torcedor do Giants, eu não sei de cabeça, tá? Mas o calendário de dezembro também não é tão difícil. Tem Patriots... desculpa, não tem Patriots. Tem Packers... e mais alguns times ali que são bem fáceis, bem vencíveis, digamos assim. Nesses 4 que tu botou, vai perder pro Cowboys, é o que se espera, e é possível que ganhe os outros 3 jogos, já que é pra nós entrar nesse mérito dessa forma, né? Isso. Então realmente pode ficar 5-7, o que depois de uma bobeadazinha vai que entra nos playoffs, pela rabeira. Exatamente. E já que tu deu a deixa, Neymar, nós vamos passar já de tela. João, por favor, eu trouxe os 2 ranks, o rank da AFC e o ranking da NFC, tá? Então a gente tem aqui, Neymar, hoje o projetado de quem estaria classificando ou não para os playoffs. Faltando o jogo de hoje. Faltando o jogo de hoje de Detroit Lions e Raiders, exatamente. E nós teríamos, tá, classificados pela AFC, ganhando as suas divisões, Kansas City Chiefs com 6-2, Miami Dolphins com 6-2, Jacksonville Jaguars com 6-2, Baltimore Ravens com 6-2. Entrariam no wild card Buffalo Bills com 5-3, Pittsburgh Steelers com 4-3 e o Cleveland Browns com 4-3. Aí no restante, né, o pessoal que está na corrida, New York Jets 4-3, Bengals 4-3, aí eu vou deixar um pouco para depois, aí que vem o Texans 3-4, Titans 3-4, Chargers 3-4 e a galera lá da rabeira tentando uma vaguinha na AFC. Lembrando que todos os times ainda têm chance. Até o Arizona Cardinals, que é menos de 1%, mas ainda tem chance. Inclusive, esse é o stats mais impressionante da história da NFL, né? Esse que tu falaste, porque o Patriots hoje é o pior time da AFC, com 2-6. Sim. E o stats mais impressionante da história da NFL é que o Tom Brady, na carreira dele de mais de 20 anos jogando, ele nunca pegou um snap com o time matematicamente eliminado dos playoffs. Exatamente. O Mac Jones também não, teoricamente, eu acho. Porque o primeiro ano ele jogou playoffs, ano passado ele foi até o final para conseguir a vaga, né? Então, e ainda não está eliminado. Ainda não está eliminado. Mas o Tom Brady em 20 anos, de fato, é impressionante. E do outro lado, na NFC, nós temos Philadelphia Eagles 7-1, Seattle Seahawks 5-2, Detroit Lions 5-2, que joga hoje, inclusive, pode ir a 6-2 e assumir a segunda posição. Atlanta Falcons 4-4, seriam os times classificados pela divisão, como campeões de divisão. Após isso, entrariam pelo wild card Dallas Cowboys com 5-2, San Francisco 49ers com 5-3, Minnesota Vikings 4-4. Né? E aí na briga, na corrida, a gente teria
New Orleans Saints 4-4, Tampa Bay Buccaneers 3-4, Rams 3-5, Washington Commanders 3-5, e aí depois vem o 2-5, 2-6, que a gente não vai entrar no mérito. Mas o que tu me diz, Neymar? Tem alguma surpresa nesse bolo dos classificados? Tu acha que pode dar alguma surpresa no final? Perdão. Ainda como a gente tinha conversado no final, acho, do último bloco, ficou muito parecido, porque agora tem um jogo a mais que da semana passada, por obviedade, e eu tinha comentado ainda que o Jets podia aparecer de supetão, e a gente torce muito para que isso ocorra, para o Aaron Rodgers realmente vir e salvar o mundo. E que estava lançando bola ontem antes no pré-game de novo. Com o pé um pouquinho mais plantado, e aí por diante. O Bengals é um time que também pode conseguir chegar, ele tá com uma streak agora, que nem eu ouvi um comentarista falando, o Bengals é um time que tu espera todo domingo o mesmo resultado a partir de agora, tá todo mundo inteiro, então tu espera que o Bengals vá vencer todo mundo, ou se perder vai ser uma briga disputada. É difícil do Dallas, ou ele massacra alguém, ou ele perde. Então é uma leitura muito difícil de fazer, e o Bengals ele vai chegar lá em cima. Quem que ele vai tirar é a pergunta, se é o Bills que sai, se é o Steelers que sai, se é o Browns que sai. Então assim, o Bengals vai pegar alguma dessas vagas. Eu acho que dos times que se apresentam aí, o Jets também pega. Eu acho que eles conseguem, com a força da defesa, chegar lá. E o outro time que é muito possível seria o Los Angeles Chargers, que isso a gente comentou no último bloco, porque eles têm um elenco muito forte. Só que para eles entrarem, alguém tem que sair, né? Não é simplesmente ir bem. E os times que já estão dentro também são fortes. Pode falar. Só desculpa. Então, eu acho que se tu for botar o Jets pra cima e o Bengals pra cima, muito provavelmente nós estamos falando aí de tirar Steelers. Isso. Né, que é o time mais deficitário ali. Possivelmente o Browns. Isso, exatamente. Beleza. O Bills tem um calendário muito difícil pela frente. Pode ser que saia também. Mas vindo para a NFC, Seattle acabou de pegar a posição do São Francisco. Acho que não por muito tempo, falaremos mais durante os jogos, mas ambos passam de qualquer forma. Dallas passa de qualquer forma, Eagles passa de qualquer forma e Lions de qualquer forma. Isso a gente já tinha colocado. Então existem 2 vagas abertas na NFC para os playoffs. Quem vai vencer a divisão de Atlanta, Saints, Tampa e Panthers, onde inclusive os 2 primeiros times hoje fora dos playoffs são os 2 times que pegariam o lugar do Falcons. E daí temos a última vaga de wild card, que no momento está o Vikings. Infelizmente eu acho que agora o Vikings cai sem Kirk Cousins, sem quarterback. Foi ele que ganhou o jogo contra o 49ers. Ele foi o brabo, chamou a responsabilidade e fez acontecer. Mas o Harrison, que é o wide receiver, foi muito bem. O Hawkinson foi muito bem. Mas eles só foram muito bem por causa das leituras da precisão de passe do Kirk Cousins. A OL foi muito bem para o Kirk Cousins conseguir fazer esses passes. Enfim, deve cair agora porque perdeu seu quarterback. E provavelmente então para essa vaga, acho que ou entra o Rams, que eu acho que o Rams tem time para isso, ou entra um dos outros água de salsicha que não vai passar em 4º lugar. Vai ser os times que vão fazer ali 9-8, 8-9, quem sabe entra 2 da pior divisão da NFL. Capaz, então, do Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, ganhar a divisão e o New Orleans Saints entrar no lugar do Vikings, Exatamente. Tudo com campanha meio a meio. Agora eu vou te falar bem a real, tá? Que o time do Minnesota Vikings, até onde a gente sabe, Justin Jefferson não é fora da temporada. Ele pode voltar. Teoricamente, de 4 a 6 jogos. Falta mais 1 ou 3. Exatamente. Com o Edson jogando muito bem. O time do ataque do Minnesota Vikings, claro que ele era um time comandado pelo Kirk Cousins, que é um excelente quarterback. Não elite, mas um excelente quarterback. Os números dele estão aí para provar. Botar alguém no lugar dele não vai ser tão fácil. Não. Mas talvez trazendo um quarterback, cara, é uma possibilidade. Eles têm algumas horas para isso, né? Tem, até quinta, né? Esse é o detalhe. Até quinta-feira. É essa terça, não é? Deadline é Dia das Bruxas, Halloween, eu acho que é essa terça. Eu achei que era... Pode ser, porque eu li em inglês, então pode ser, eles podem ter escrito Tuesday e eu posso ter entendido Thursday, exatamente. Entendi. Então, beleza, pessoal, é o que a gente tem aqui. Torcedor do Vikings torce para buscar um QB. Ou torce para tancar de vez, né? É que tancar agora com 4, né? Exatamente. Agora não, tem que torcer para ir pro playoff e vambora que tem vaga sobrando ali na NFC. Senhores, passamos então e agora a gente vai entrar naquilo que a gente considera o normal aqui dos nossos blocos, mas antes disso eu vou perguntar o seguinte, estamos falando em playoffs. Tá. Os playoffs começam em janeiro? Em janeiro, a primeira semana, agora ainda tem jogo, a segunda então, né? Exatamente. A gente ainda tem um bom tempo para a gente se preparar para os playoffs. E a gente começa nos preparando para os playoffs com as camisas dos nossos times, o uniforme dos nossos times e falando um pouquinho da Sport América, a loja oficial do futebol americano no Brasil. Por quê? É a única loja licenciada pela NFL a vender produtos oficiais. Então, toda a loja é oficial NFL. A Sport América pode fazer
conjuntos, e eles têm as próprias coleções, né? Com os logos e com as estampas dos times de futebol americano, coisa que mais ninguém pode fazer aqui no Brasil. E isso facilita por quê? Porque deixa as camisetas, deixa esse material mais barato. Lá na Esporte América você encontra um moletom, por exemplo, do teu time por R$299. Original, oficial da NFL. Onde você vai encontrar isso? Não vai encontrar, a não ser na Esporte América. Camisetas por R$100 e também tem frete grátis para o Sudeste e para o Sul. Nos outros estados, vale a pena entrar no site e avaliar o custo do frete, não do frete grátis, né? esporteamerica.com.br ou nas lojas físicas no Paraná, São Paulo, interior e no Rio de Janeiro. Primeiro jogo da semana, Neymar. Primeiro jogo da semana, eu trago uma foto que tu já vai entender o que eu quero dizer. Hoje nós estamos com um novo operador de câmera, galera, o João, que a gente não tem um apelido para ele ainda, mas é o João. Então vocês... Eu acho chato quando o cara do YouTube pede isso, mas se vocês quiserem sugerir um apelido para o João, estamos angariando opiniões. Me lembrou uma piada, cara. Vai. Ai, não vou fazer, cara. Tá ligado, João? Lava minha mão. Deixa pra lá que o nome do meu pai é Nicolau. Vamos lá, Trubisky. A foto tem o Trubisky tomando um sec de uma galera ali do Jacksonville Jaguars, o time dos Steelers que jogou ontem com Kenneth Pickett como titular, que se machucou, uma lesão nas costelas, foi ao banco e o Trubisky entrou e fez nada, pra variar um pouco, né? Exato. Cara, 20-10 pro Jaguars que tá 6-2. É um time que não impressiona. Não convenceu em absolutamente nenhum jogo ainda. Mas ainda está 6-2. Agora com o Travis Etienne jogando bem. E aprendeu uma coisa nesse jogo, que se eles mandarem a bola dentro de campo, o Calvin Ridley consegue pegar elas. Isso é muito importante para o aprendizado. E é isso aí, jogou bem, jogou um jogo normal deles, tranquilo. Fez um monte de erros que trouxeram os Steelers para uma possibilidade de vitória. O Steelers também jogou muito bem a parte defensiva da bola. E para falar da parte ofensiva da bola dos Steelers, Pickens continua impressionando. Um touchdown que fez com 2 defensores, pulou os 2 defensores, entrou na endzone. Eu acho que um push que não deve acontecer, ninguém está falando dele, mas eu acho que seria excepcional, seria se o Kansas City Chiefs conseguisse trazer o Pickens. Porque um wide receiver desse porte para o Mahomes ia fazer toda a diferença. Mas aí vão fazer o quê? Vão dar os first. Será? Não sei se os Steelers aceitam, mas eu estou dando um exemplo. Né? Porque o pessoal do Steelers já estava falando no Steelers da TJ Watt, 3 first round picks e ainda mais o Pickens para pegar o first round do ano que vem, para poder buscar o Caleb. Se manda 2 pick no Pickens, pick no Pickens do Pickett. Pois é, mas aí você vai abandonar já a ideia do Kenneth Pickett. Já alargamos a mão. Se vier alguma coisa nesse sentido... Tá ok. A gente, de fato, vendo o Kenneth Pickett jogar, cara, tudo bem, a gente tem É lamentável. Tem um sério problema lá com o Matt Canada, né? Que é o coordenador ofensivo do Steelers. Mas, cara, é ruim demais ver, já. É dolorido ver o jogo do Steelers, o ataque, sabe? Então, não sei se dá pra botar tudo nas costas do Matt Canada. Talvez ele não tenha as peças corretas também. Talvez o Kenneth Pickett não seja esse quarterback todo que se imagina. Ok, o Pickens a gente vê nos momentos que ele precisa que ele aparece, mas, cara, não flui esse ataque do Steelers, é impressionante. Enquanto a defesa vem jogando muito bem, vem mantendo o time nos jogos e fazendo o time, na verdade, ganhar aquelas partidas que ficam mais ou menos ali, Exatamente. Né? Steelers que vai pegar o Titans na rodada número 9, o Titans que vem de vitória também, então vai ser um jogo muito ruim de ver pra variar um pouco, porque Mais ou menos, esse time do Titans nós temos alguma coisa pra falar. Cara, mas desse último jogo, mas né? É o último jogo que importa. Contrataram o Josh Allen. Contrataram o Josh Allen. Tá bom, então, tá bom. E o Jaguars fica de bye essa rodada. Não tem jogo na rodada 9. E depois do jogo de Steelers e Jaguars, a gente teve um jogo muito interessante, que foi o jogo do Eagles. O Eagles, pode passar a fotinho, João. Push. Tush, push. O Eagles enfrentou o Commanders, venceu por 38-31, um jogo bem estilo do Eagles, um jogo em que saiu perdendo,
parecia que o Commanders ia fazer alguma coisa diferente, parecia que ele ia incomodar, e de repente no segundo tempo o Eagles engatou a segunda marcha, passou e foi embora. E no final o Commanders até fez uma graça, mas não incomodou mais o time do Eagles. Já podemos falar de touch push? Eu quero fazer uma pergunta pra ti, Neymar. Vamos lá. Tá, Brotherly Shove. A gente teve um vídeo teu aí que viralizou entre essas duas rodadas, das 7 a 8 e a 9, 7 a 8, isso, desculpa. E esse vídeo viralizou, inclusive, pela conta do Lucas, né? Mais de 40 mil views e muitos comentários querendo te colocar na fogueira, porque você estava... defendendo o banimento do touch push. Exatamente. Eu ia dizer que aparentemente parecia que você estava defendendo o banimento, enquanto na verdade o corte não te ajudou, porque você estava trazendo as informações que estão sendo discutidas nos Estados Unidos para um possível banimento do touch push. Cujo qual eu sou contra. Só para deixar claro. Enfim. Mas, cara, polêmicas à parte, tá? Eu quero saber o seguinte. O Eagles, no primeiro tempo ainda, chegou numa posição de campo que era 5 jardas para fazer o touchdown. Tá? Então ele tinha 4 chances de avançar 5 jardas. Ele estava perdendo o jogo por 14-3. Tá. Cara, 2 touch push. Pelo menos, se precisar 3, se precisar 4. Cara, 5 jardas. Sim. Certo? Certo. Eles fizeram uma corrida com o Gainwell, que teve um fumble miserável e perderam a bola ali. Por que eles não fizeram 2 touch push? Tu já começou me colocando numa fogueira que é exatamente a defesa que eu faço. Eu acho que o Eagles não está apelando no touch push para dar uma amenizada nessa história e ele não acabar sendo banido. Eu acho que é isso que o Eagles faz, porque a matemática tu acabou de fazer é óbvia. Mete os touch push até socar o outro time para dentro, só que a consequência disso pode ser uma defesa do outro time extremamente cansada e o jogo ficar muito desgringolado depois. Pô, mas isso é mérito do Eagles? É claro que é. Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que talvez a NFL veja de uma forma diferente. São 32 donos de times, eles são donos de uma franquia. Se os outros 31 estão apanhando, eles vão falar, pode parar isso aí. Nós não queremos ficar apanhando pro Eagles. Pô, mas é mérito deles. Mérito de ter um quarterback que levanta 250 quilos, 275 quilos no deadlift. Mérito de ter o melhor center da liga. Mérito do head coach que percebeu isso e fez uma jogada específica para isso que sempre dá certo. Tudo isso é mérito. Mas não é só de mérito que vai viver isso. A gente não está sendo simplista para dizer, mas no esporte conseguiu criar uma jogada, parabéns para eles. Concordo, parabéns para eles. Só que, eventualmente, por ser um esporte que precisa dar números de audiência, que precisa... mas estás dizendo então que é um saco. Eu adoro ver o touch push porque é uma batalha forte e tal, etc. Se 100% das vezes der certo, deixa de ser legal. Uma vez no jogo é legal, 2 vezes no jogo é legal, 70 vezes num jogo, não vai ser legal. Eu, Neymar, para quem está me assistindo... eu adoro a briga ofensiva. O Zuma sabe. O que eu mais gosto é a defesa. Eu adoro o jogo 6-6, 6-3. Teve um Cardinals e Seahawks que todo mundo xingou alguns anos atrás, há muitos anos atrás, que o jogo terminou 3-3 e foi para prorrogação de 6-6. E os kickers erravam o chute e ninguém entrava dentro de zona. Eu estava adorando, porque eram 2 batalhas defensivas excelentes. Então eu adoro essa linha ofensiva contra a linha defensiva. Eu adoro o touch push. Mas para a mídia, para o entretenimento, não é tão legal. Putz, lá tá ele falando de novo de entretenimento, cara. É verdade. Eu acho que é um mérito esportista excelente, mas se eles resolverem fazer o que tu acabaste de falar, em 5 jardas, 4 touch push para entrar na endzone, legal, é o que deveriam ter feito. Mas a partir da próxima campanha já começa em touch push, então. E vai empurrando e vai fazendo touch push e mata 28 minutos do relógio com touch push e vê se no final do ano eles não banem. Vamos para mais um detalhe com relação a isso. Não é eu que estou falando, deve ou não deve banir o touch push. Quem sou eu, um idiota aqui de Santa Catarina, falando o que deve ou não deve a NFL fazer? Mal e mal dou minhas opiniões sobre o jogo. Quem está falando do touch push de novo, já foi falado na intertemporada passada, é a própria NFL. Para esse ano, na intertemporada, vai ser falado de novo. Pausa. Para quem pergunta assim, mas como vão banir? É proibido touch push. Não é assim que é feito um banimento. É feito alguma regra, ou alguma falta, ou algum impeditivo que dificulta aquela jogada. Nesse caso, o que a NFL está defendendo é o tackle abaixo da linha do quadril pelo defensive tackle, que eles têm que se baixar demais para fechar o touch push. Segundo a NFL, aumenta em 25 vezes, 2.500% o risco de lesão. Então, se eles simplesmente achar uma forma de dizer que lesiona mais fazendo dessa forma, eles têm como banir.
Tem várias outras formas que tu consegue banir o tush push sem dizer nós banimos o tush push. A partir de agora, pro QB sneak funcionar, tem que ser de tal forma. E ele entra no tush push, o tush push não pode mais ser feito. Não quero que a NFL faça. Eu acho que o Eagles tem mais que aproveitar e exploitar ao máximo essa jogada que eles conseguiram. A minha única defesa é tentar entender o porquê que a NFL está querendo banir isso e tentar entender as pessoas dentro desse mesmo formato. Essa é a minha única pegada com relação a isso. Digo mais, olha só, vamos para mais um detalhe do tush push, tá? Brotherly shove, que é o que é chamado, acho que mais oficialmente, que a tradução literal seria empurrão fraternal, empurrão... Enfim, empurrão fraternal, eu acho que é melhor para brotherly shove. Bogger McFarland, que foi um defensive tackle, hoje ele é comentarista, não sei se da Fox, CBS ou de onde é, ele acabou comentando algo sobre o tush push, que é o seguinte: o Patrick Mahomes, na temporada passada, na anterior ainda, tentou fazer não um tush push, mas um QB sneak, e ele tirou do lugar a capa do joelho. Qual o nome? O SEG. Knee cap. Ele tirou do lugar o knee cap. Ele não tá mais fazendo isso. Ele não tá mais fazendo QB sneak. O Tua, ele não faz QB sneak de jeito nenhum, porque uma concussion acaba com a carreira dele. Não nesse jogo desse domingo, da rodada passada, mas a gente não comentou porque era o jogo de segunda noite. O Purdy, ele foi pro concussion protocol, quase não jogou essa rodada agora, muito provavelmente por causa que eles tentaram um tush push diferente, até que o Kiro veio correndo e tal, empurraram, e ele bateu a cabeça e entrou em protocolo de concussão. Ou seja, não é tão simples. Se o jogador lesiona, eles vão repensar em fazer. Dito isso, nesse jogo especificamente, o tush push não deu certo. Perderam a bola. Existia um fumble. Existe aquele 1 em 100, no caso, 1 em 13, 1 em 14, 1 em 15, onde a jogada não dá certa. Porém, o McFarland, ele falou uma coisa muito importante. Quando os times realmente quiserem começar a parar o tush push, eles vão ter que parar que nem se para um defensor. Como é que tu para um defensor na NFL? A gente já falou isso em outros programas. Pau na máquina. Tem que bater e, infelizmente, ele tem que sofrer a punição física para tu parar um defensor. Só que no quarterback tu não pode tocar. Mas no tush push ele é um corredor. Então o que tem que fazer numa jogada dessa? Traz todo mundo pro meio, é óbvio. E tem que entrar... Não é palavras minhas, é palavra do Bogger McFarland. Tem que entrar com braço, com cotovelo, com mão, tem que entrar firme no quarterback, porque ali os defensive tackles e os offensive lines, eles vão se jogar por baixo, que é para o quarterback poder entrar. Nisso, o resto tem que vir de cima e tem que entrar com vou falar a palavra certa? Com violência. Não para machucar de verdade, mas para infringir alguma punição. Para o cara realmente pensar, será que eu vou entrar assim mesmo, coach? Porque se em 20 vezes, as 20 eu entro e passo limpo, continuamos fazendo. Agora, se começa a ter um risco, é uma outra conversa. Dito isso, por causa que esse vídeo viralizou, eu fui ver vários vídeos de tush push durante esse ano e ano passado. E quase todos os times, durante um tush push, fica um cornerback lá num canto perdido, o outro cornerback olhando e um safety ali atrás olhando. Meu amigo, isso transforma em 11 contra 8. 11 contra 8 é muito provável que os 11 ganhem, apesar de que a jogada é centralizada numa parte do campo, mas tem jogador dando sopa na defesa. A partir do momento que o tush push for imparável, se isso acontecer nesse naipe, o outro time, a hora que bateu o tush push, por exemplo, primeira jogada, 9 jardas, a próxima vai ser tush push. O outro time, na hora da substituição, já coloca um cornerback a menos, já mete um safety mais forte, porque se for uma jogada que não seja tush push, ele também consegue cobrir, para poder jogar todo mundo pro meio e tentar segurar o tush push. Existem formas de parar, e ela tem que ser mais explorada. Dito tudo isso, não adianta falar que o Brady por muitos anos fez mais sneak, até para falar como número, o Brady tem quase o dobro de sneaks do segundo colocado, né, na história da NFL, e quase todas com muito sucesso. É outra jogada. O QB sneak do Brady, existia uma possibilidade de levantar a cabeça e tacar em alguém. No tush push isso não tem. E o percentual de acerto do tush push também é muito maior. Resumindo, eu sou contra banir o tush push. Contra. Eu acho que o Eagles tem que aproveitar isso ao máximo. Eu só acho que se eles aproveitarem a um ponto que os outros GMs chorarem e falarem não conseguimos ganhar disso, jogada chata, a NFL vai fazer alguma coisa a respeito. Não é o que eu quero, é o que eu acho que vai acontecer. Perfeito, né, Mário? Falou do tush push. Queria lembrar aqui nos outros programas que, de fato, a gente concordou com isso, que é uma jogada competitiva e é uma jogada que os outros times deveriam se virar para descobrir como vai executá-la de forma... Vai defendê-la, na verdade, né? Exato. Agora, assim, a NFL, gente, ela é muito mais do que simples um esporte. Aqui a gente no Brasil é muito acostumado com o esporte seco, né? Com o esporte que a gente jogava no colégio, no futebol, que a gente vê... O cara vai pro estádio para ver o jogo. E ali é o jogo, só o jogo. Lá tem toda uma atmosfera. Política...
É um show. E aí a liga que não são clubes, são donos de franquias. O que um dono de franquia quer? Lucro. Exato. E para vocês terem ideia, eu não tenho um número exato aqui, porque já é um número antigo isso, mas na NFL a gente tem um teto de investimento, ou seja, você não pode simplesmente contratar todos os jogadores que você quer, pagando o salário que você quiser para ser campeão múltiplas vezes. Não, você tem um teto de gastos que você pode pagar em salário. Isso para quê? Para garantir a competitividade da liga, para ninguém poder sair pagando para todo mundo e montar o maior time de todos. Beleza, tudo certo, faz sentido, não queremos que um time ganhe tudo. Mas existe também um floor, uma base de gastos. Você não pode investir menos do que X milhões. Não pode ficar botando dinheiro no bolso e deixar o espetáculo Miami. Exatamente, porque alguns times, algumas franquias faziam isso. O contrato de TV da NFL é tão absurdo, é na casa dos bilhões de dólares, que o que o time ganha de TV, só de TV, fora o que ele vai ganhar de entrada e tudo mais, já deixa ele no lucro. Ele paga o salário de todo mundo e ele termina no lucro. Ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro infinita ter uma franquia da NFL. E um detalhe, todo mundo ganha igual, todo time ganha igual. Então uma coisa é o Patrick Mahomes ganhando dinheiro pro Chiefs e eu não boto dinheiro em ninguém e ganho igual. Exatamente. E aí a NFL criou um mínimo de gastos. Ou seja, você tem que gastar um mínimo com cada jogador, com cada posição, cada time para manter a competitividade. Dito isso, a gente vem numa lógica que a NFL liga, ela pensa lucro, certo? Para gerar entretenimento, para gerar lucro, para gerar competitividade, que vai continuar gerando... É uma roda perfeita. Exatamente. Não entenda errado. O esporte é o número 1, é o principal. O que importa é o esporte. Mas ele dá para ser mexido para ser um negócio legal. Exatamente. Então, com certeza, a NFL está sim olhando para o tush-push, embora eu acho que não vai acontecer nada. Para ninguém tentar modificar essas palavras nossas, quando vai para o intervalo, não tem jogo naquele momento. É o momento da TV. E isso acontece no soccer ou em qualquer outro lugar. Acabou o segundo tempo, vai para o intervalo, vai para a TV, vai para etc. Eles não chegam e voltam botando o jogo e a transmissão vem em horário errado. Não, por quê? Porque é pensado no entretenimento, não só no esporte. E aí, Neymar, eu só vou te corrigir aqui num comentário que tu fez, que criou um pouquinho de polêmica também, que foi... Você falou que o Hurts... Um pouquinho de polêmica. Um nosso... Meu Deus. Um telespectador, não, desculpa. Um dos nossos fãs, também não dá pra dizer que o cara é fã, porque vai saber se o cara gosta da gente. Cara, alguém que viu o teu corte, alguém que viu, comentou dizendo que não era no deadlift que ele levantava 600 pounds e sim no agachamento. E eu fui ler um pouquinho sobre o Jalen Hurts e é verdade. Em uma repetição máxima, tá, gente? Ou seja, que ele só faz um levantamento, no agachamento ele levanta 600 pounds. Tá? Mas no deadlift ele levanta 620. Ou seja, tá muito próximo também. Sim. Tá? Ele é de fato um monstro e um ogro. Beleza, passamos então aqui, só pra gente... Volta um pouquinho, João, desculpa. Que a gente falou muito de tush-push, mas o time do Eagles fazendo o que tem que ser feito, 38-31. A.J. Brown, monstrão. Monstro, né? Batendo recordes de recepções. Commanders pega o Patriots no próximo jogo e é um daqueles jogos que a gente falou, por isso que o torcedor do Commanders não pode desistir, porque tem chance de playoff. Vai lá, ganha do Patriots, já faz um 4-5 e vai criando essa possibilidade de ir para playoff. Sam Howell jogou muito bem contra o Eagles, tá? E aí tem um joguinho que eu botei como dourado, ele tá numa moldura dourada aqui, o próximo jogo do Eagles é versus os Cowboys, que é um dos jogos de ouro que eu acho que tem na próxima rodada. Jogo de ouro é uma definição que eu tô usando aqui. Eu acho que nós vamos ter 4 jogos de ouro na próxima rodada. Esse com certeza é um deles. Esse com certeza é um deles. Eagles versus Cowboys, a gente falou muito tempo de tush-push, mas o que tu pode esperar desse jogo aqui, Neymar? Eu acho que lá vamos errar novamente, mas eu acho que o Eagles vai ganhar com alguma facilidade, num jogo bastante tenso para os dois lados, mas eu acho que a linha ofensiva do Eagles consegue segurar suficientemente Micah Parsons e companhia, ao ponto que o Jalen Hurts consegue fazer os passes dele e o Eagles bota os seus pontos no placar. Enquanto o Cowboys, eu acho que se o Dak é pressionado, ele não consegue fazer o trabalho dele. Mas o Dak não foi pressionado esse final de semana, não foi. E tem um outro detalhe, Zuma, já que tu falou do Eagles, A.J. Brown e tal, vamos falar um pouco de fantasy. O que tu acha do cara que trocou o A.J. Brown no momento de baixa dele? Cara, o cara errou, mas esse programa não é sobre fantasy, esse programa é sobre futebol americano. Nem sobre piada interna, porque no caso o Zuma trocou o A.J. Brown na baixa na segunda ou terceira rodada. Vamos lá.
Próximo jogo! Agora sim, Cowboys versus Rams, né? Um jogo de 43 pontos pro Cowboys e 20 pontos pro Rams, mas estava 33-3 já no primeiro tempo, um massacre do time do Cowboys. O Rams pega o Packers na próxima rodada, né? O Packers que tá muito feio. Pra pior ainda tem que subir muita coisa, né? Pra chegar no fundo do poço tem que subir alguns degraus ainda. O Rams tem alguma chance ainda e o Eagles já falou, pega o Cowboys. O que tu tem pra falar do Cowboys e o Rams? Sid Lamb desabrochou, né? Finalmente. Teve a quantidade de targets e alvos decente e pegou tudo e fez chover. Foi vamos falar de fantasy de novo, foi o maior pontuador de fantasy da rodada. Isso acontece por causa de touchdowns, passes recebidos, número de alvos, enfim, número de alvos não, mas número de passes pegos. E o Rams, Aaron Donald sacou de novo e ainda assim o time foi massacrado. Coitado do Aaron Donald. Ainda bem que o Aaron Donald conseguiu um títulozinho para ele, porque jogar num time sempre arrebentado não deve ser fácil. Teve um momento no jogo que o Matt Stafford, quarterback do Rams, deslocou o dedão, não tá oficial ainda qual foi a lesão, mas mostrou assim a imagem, ele terminou um lançamento e bateu com o dedão na cabeça de quem estava próximo dele, o dedo saiu todo tolo, depois mostrou ele com o dedo, tinha tipo uma canoa assim, entre o dedo e o dedão. Ai, caraca. Ele tá fora do lugar. Mas 2 snaps depois ele estava em campo de novo, então provavelmente aquelas deslocadas que encaixou. De volta. É isso aí. E a foto que eu utilizei hoje para falar do jogo do Dak Prescott, para quem tá em casa aí no Spotify, é o Dak Prescott com o dedinho para frente, assim, tipo I want you, sabe? Ele tá apontando assim. Porque a gente fala mal desse menino aí quase que semana sim, semana também, mas ele jogou bem ontem, Neymar. Quer se provar, joga bem contra o Eagles, não contra o Rams. É isso que eu quero ver do Dak Prescott. Joga bem contra o Eagles. Mete 300 jardas passadas, sem interceptação, num jogo tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Então, 2 TD de passe, 2 TD corrido dele, ou 1 TD corrido dele, 3 TD de passe. Um jogo bom. Aceita, vai, 2, 3 sec, joga a bola fora algumas vezes, obviamente. Acontece, vai ser contra o time do Eagles. É diferente, mas é isso aí. Ganha do Eagles jogando bem. Então, se ele ganhar do Eagles, Neymar, a gente pode dizer que o Prescott convenceu? Não, a gente pode dizer que ele tá chegando a convencer. Mas não vai acontecer, então. Tá bom, então. Então, beleza, pessoal. A gente segue aqui agora pro último jogo desse bloco, tá? Que nós temos aqui a foto do nosso menino Tyreek Hill, fazendo uma recepção com mais de 50 jardas essa bola aí no ar, do Tua Tagovailoa pro Tyreek Hill. E Tyreek Hill que quebrou aí o recorde, né, em 8 jogos, o único jogador na era moderna da NFL que fez mais de 1.000 jardas. A.J. Brown tá na colinha dele com 900 e poucas jardas também. Cara, não tem muito, acho que, falar desse jogo, a não ser o fato de que o Dolphins pegou mais uma vez um time que é pior do que ele, e foi lá e passou o carro, tranquilo. Ser feito. Exatamente. O Tyreek Hill é até triste quando tu enfrenta ele no Fantasy, pra falar de Fantasy novo, que tu vê o Tua mandando aquela pedrada lá na frente, não. E a câmera começa a vir assim no campo, e daí tu vê um safety, e daí tu vê um cornerback, tudo correndo pra trás, desesperado, e daí ela abre mais um pouquinho, lá tá o Tyreek Hill já sozinho, daí ele olha pra trás, daí ele ajeita a rota, ele muda de um lado pro outro, e pega a bola, touchdown, tranquilaço. Mas deixa eu falar um negócio de jogo que eu não tô entendendo, porque o técnico, o McDaniel, técnico do Dolphins, é um semigênio, para não elogiar ele demais ainda. Inclusive, deixa eu ir primeiro essa linha de raciocínio. Teve uns 3 ou 4 snaps na linha de 1 ou 2 jardas, ou seja, dentro da end zone, que ele resolveu passar a bola em vez de entrar correndo com ela. Uma ele entrou correndo, mandou pro moço entrou correndo e acabou, e é isso aí. Mas daí ele tentou passar a bola. Ok, acho que vamos achar melhor, mas todas elas foram no Tyreek Hill. E todas elas não foram jogadas rápidas, que é o principal ponto do Tyreek Hill. Foi tipo, vou dar um balãozinho aqui no Tyreek Hill. Ele é pequeno. O bom dele é ser ágil, não ser o melhor contra um cornerback. Obviamente ele não pegou nenhuma e ele teve várias chances de ser interceptado. Cara, eu não sei se não foi uma aposta, porque assim, eu tinha apostado que o Tyreek Hill ia fazer 2 TD e ia fazer mais de 150 recepções mais 150 jardas de recepção. Somado, dava uma odd de 12, deu quase, deu um TD e 120 e poucas jardas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, só pode, por que não correu, velho? Não fazia sentido. E se for passar, manda no Tyrene, manda alguém alto, alguém com presença dentro da endzone. Não tem velocidade o suficiente. E se eu não me engano, ele tentou 3 vezes no Tyreek Hill, aí ele teve uma falta, o Tyreek Hill tomou uma falta. De meia jarda. Meia jarda, e aí ele tentou mais uma ainda. Mais uma aqui no Tyreek Hill. Aí depois eles fizeram um passe no Cedric Wilson. Isso mesmo. E aí saiu o TD de passe, não correram. Exato. Né? Cara, mas o Dolphins
um time caminhando, pelo menos quando a gente vê jogando contra time piores, que ele caminhando com tranquilidade. O jogo ontem foi assim bem suave, eu diria até. Tu viste a entrevista do McDaniel depois do jogo? Ele fala do Ramsey, né? Perguntaram para ele, o que você achou do Ramsey e tal, etc. O Ramsey, para quem não sabe, é um dos grandes cornerbacks da liga. Foi a maior, talvez, aquisição do Dolphins nessa intertemporada. Pegou do Rams, pagou uma fortuna, mas ele é excepcional. Porém, chegou machucado, não jogou nada, ia voltar nesse jogo. Daí o Ramsey falou pro técnico, eu vou voltar e vou meter uma pick six. Pick six, para quem não sabe, é não só interceptar a bola, como correr com ela para touchdown. Pick six, tipo, pegar a bola e fazer 6 pontos. Daí o McDaniel falou, ele me prometeu, muito decepcionado com ele, tô chateado com ele, porque ele me prometeu uma pick six, não uma pick field goal. O Ramsey, ele intercepta uma bola e quase vai para touchdown. Só que ele sai ali na metade do caminho e resultou no field goal. E aí, brincadeira, obviamente, né? E aí o Dolphins vai fazer na próxima rodada um dos jogos de ouro que eu também considero, que é Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, um jogo na Alemanha. Tá, o jogo na Alemanha às 9h30 da manhã, eu acho que ele vai passar aqui no... Que jogaço pra quem tá na Alemanha, hein? Puxa vida. Exatamente. E, cara, pro Dolphins é muito interessante, porque vai enfrentar o time do Chiefs na Alemanha e não vai ter o Arrowhead Stadium, que é um dos mais barulhentos da NFL, né? Contra. Então é um bom jogo que vai, inclusive, decidir aí quem vai estar na cabeça da AFC na próxima rodada. Okay. A partir da rodada 10, um desses dois será o atual bye 1 dos playoffs. Exatamente. Não sabemos por quanto tempo, mas alguém vai tomar esse posto aí na próxima rodada. E o Patriots enfrenta o Commanders aí meio que no desespero, né? Na verdade, eu acho que o Patriots, eu estava lendo um pouquinho sobre o Patriots, isso num um comentarista americano dizendo que o Patriots devia vender tudo que tem e já pensar no próximo QB e... Justo. Próxima rodada. O Bourne machucou, que era um wide receiver, estava começando aí um pouco melhor pelo Patriots, também machucou. Cara, não sobrou muita coisa. Vende tudo que tem e começa a montar o próximo time em volta do QB Rookie que eles vão pegar aí ano que vem. Passamos agora para o nosso quadro da Superliga. Vamos falar um pouquinho agora de Fantasy, Marcos. Tu já quis falar de Fantasy antes, mas agora tu pode falar um pouquinho de Fantasy. Ganhou, perdeu essa rodada. Como é que tá teu time? Sabe que de 5-0 já fui para 5-2, né? Infelizmente. E essa rodada que eu pensei que ia passar o carro, tô tendo alguns problemas. Eu precisava de 37 pontos de Ekeler e St. Brown. Achava que dava com alguma facilidade, inclusive. Certo. E o Ekeler abriu mais de 20 já de cara, só que tomou um fumble no final do jogo, que perde 3 pontos. Então eu já tô precisando de 18 do St. Brown hoje. E St. Brown talvez nem jogue, tá machucado. Ele tava com... É muito possível, eu diria que eu perca de novo. Aí tu vai a 5-3. E como tu estás? Eu estou 4-4. Ontem uma vitória... Inesperada? Não, de forma alguma. Ontem o time jogou pra valer, mostrou que é um time de chegada, né? Teve um percalço aí, teve um 0-4 seguido, uma sequência de 4 derrotas, né? Que é um problema. Mas ontem venceu, rodada passada também. Rodada passada foi com emoção. Mas agora a gente com 4-4 tem possibilidades aí pra frente. E quem patrocina a Superliga de Fantasy... BetTT. A casa da NFL no Brasil. A casa da NFL no Brasil, a BetTT, que toda semana traz pra gente aí oportunidades e super chances de buscar bons valores nas apostas. Já temos a de quinta e a de domingo, próxima quinta e próximo domingo. Não sei qual vai ser o tamanho da super chance, mas ela vai ser aumentada. De quinta-feira, Tennessee Titans ganhando, Titans e Pittsburgh. Uhum. E imagino eu que venha na casa de 3-1 Titans ganhando. Excelente super odds essa, tá? A gente vai falar mais do jogo do Titans, vocês vão entender por quê. E a outra, tão boa quanto ou até melhor. Seattle Seahawks ganhando. O Seattle pega o Ravens, tem tudo para perder, mas o Seattle tá jogando bem. E vai vir uma super odds também, imagino eu, que na casa de 4-5-1. Vai ser uma coisa muito forte. Então você aí que escuta sempre a gente falando da BetTT e quer aproveitar um pouco das Super Odds, você pode fazer o seu cadastro lá na BetTT com o link que a gente vai deixar disponível aqui nesse vídeo. E lá você vai procurar, vai fazer o filtro esportes, não ao vivo, nos esportes. E aí você vai botar em NFL Specials e lá você sempre vai ter acesso às Super Odds da semana. O link para cadastro, que inclusive também te dá um bônus, está aqui embaixo nessa descrição. Beleza? Muito obrigado e vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho. Uma pausa e já voltamos.
Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco, o segundo bloco do Zona Neutra, e a gente vai começar rapidamente já, Neymar, falando de um jogo onde eu, pelo menos, vi umas jogadas, né? Acompanhei o jogo nos seus highlights e Alvin Kamara jogou muito. Meu Deus, melhor jogador da NFL nos últimos 3 jogos. Tu tá maluco. Kamara Futebol Clube. Alvin Kamara, para quem não conhece, é o running back do New Orleans Saints. Kamara Maravilha, antigamente. Exatamente. E ele parece que voltou. Ele fez um touchdown, cara, que ele pega a bola, ele quebra tackle, ele corre, o cara vem pendurado nele, ele se joga, estica a mãozinha lá na frente e passa só bolas. Pra quem vem na NFL há mais tempo, sei lá, de 5 anos pra mais, não precisa nem explicar, é só falar um touchdown lá Kamara, pronto. Cara, é daquele jeito. É girando, quebrando tackle, e cara segurando perna e segurando o braço e se estica uma mão pra frente, isso aí é touchdown. Inacreditável. E isso dá pra quê? Isso faz o quê? Faz com que os torcedores do New Orleans Saints, inclusive nós temos um grande amigo, né, cara? Ele é grande mesmo, assim, né? Não é só... É uma piada interna, mas dá pra entender, né? O Bruno Jacob é torcedor do New Orleans Saints. Eu bem sei. E ele tá esperançoso, né, cara? Porque se tem uma coisa que o Bruno Jacob é bom, é em ter esperança. Porque nunca ganha nada no Fantasy, é uma vergonha. Agora eu tô falando de Fantasy. Nunca classificou e torce pro Saints, né, cara? Então vamos lá. O que a gente pode esperar desse time do Saints que ganhou de 38-27 do Colts? Eu imaginei que esse jogo ia ser um tiroteio, porque os dois times vêm sempre... o Colts, principalmente, entrando em jogos de muitos pontos, né? E o que a gente tem para tirar desse jogo para as duas torcidas? Porque a torcida do Colts também tem esperança de playoff. Os Saints, eu acho que eles vão fazer o erro de começar a usar o Jamal a hora que ele voltar, e vão usar 2 corredores ao invés de um só, porque eu acho que está provado o segredo do sucesso, Kamara Maravilha Futebol Clube e o resto divide a bola. Porque eles têm um quadro bom de wide receivers, eles têm um time conciso, se o Tyrene não deixar a bola escapar na ponta dos dedos, né? Fez touchdown dessa vez. Então, tá aí o script do jogo do Saints. E eles têm uma boa defesa. Não dá para deixar esses 27 pontos do Colts dizer que o Saints tem uma má defesa, porque senão o Browns tem uma defesa horrível, porque semana passada o Colts fez 38. Sim. Então, assim, o Saints tem uma boa defesa, e se jogar Kamara Maravilha Futebol Clube, para mim, hoje, eles levam a divisão. Em nenhum momento, tu estás de prova, desde o começo da temporada até a rodada 8, eu colocava alguém à frente do Tampa. Para mim, na verdade, era tudo um lixo naquela divisão, mas sempre o Tampa em cima. Tô pronto para mudar isso se o Saints resolver usar o Kamara Maravilha dessa forma. O Saints é o melhor time da divisão desde que tenha a defesa que tem e use o Kamara como está usando. Porque ele fica mais tempo com o relógio, a defesa fica mais fresca ainda, o outro time é obrigado a se preocupar com o running back um monte, e isso vai sobrar mais espaço ainda para o Olave, mais espaço ainda para o Michael Thomas, mais espaço ainda para o Shaheed, que foi uma máquina nesse jogo. Eu acho que ele teve, não lembro do status de cabeça dele, mas eu acho que foi assim, 3 recepções, 156 jardas e touchdown. Foi isso aí. Foi mais ou menos isso, né? Se não foi 156, foi 154 jardas. Isso, tipo, meu Deus, cara. Ou seja, o outro time, pensa no outro time, o técnico defensivo do outro time. Eu preciso trazer meus jogadores mais para próximo, porque senão o Kamara vai conseguir first down, jogo sim, jogada também, jogada sim, jogada também. Então, beleza, traz todo mundo mais para frente. Tá, mas os safety eu preciso me preocupar ali com o Olave e com o Michael Thomas, que estão correndo aqui no meio. Daí, eventualmente, o Shaheed lá na caixa prego, bum, bomba no Shaheed, touchdown. Ah, meu Deus. Então tem que trazer gente para trás de novo. Levou gente para trás, Kamara Futebol Clube de novo. Então, esse é o segredo de um bom ataque. E o Shaheed ainda teve um outro lance que foi inacreditável, que ele faz a recepção ao mesmo tempo que o safety está fazendo a interceptação todo meio junto. E os dois saem rolando no campo. Essa jogada especificamente, Zuma, eu estava vendo, enfim, não vou nem entrar na narração porque eu não quero dizer que eu sou bom ou o cara é ruim ou qualquer coisa do gênero. Mas assim que eu já vi o replay, falei, isso é touchdown. E o rule on field foi interceptação. Falei, isso é touchdown. Há muito tempo atrás, existiu uma jogada que foi um touchdown que Seattle fez em cima do Green Bay, se eu não me engano, que foi quando os árbitros estavam de greve e tal, e depois dessa jogada aconteceu de eles chamarem os árbitros de volta, porque foi uma interceptação e eles deram o touchdown para Seattle. E aquilo foi uma interceptação. Aqui foi o contrário, porque como é que funciona a regra? Se existe uma briga entre o wide receiver e cornerback, enfim, o defensor e o atacante, e ambos terminam com posse de bola quando os dois estão no chão, é bola do atacante. Só calma aí, vamos colocar as coisas cada uma no seu ponto, então. Então, a bola tá vindo entre os dois. Isso. Eu, wide receiver, eu botei as duas mãos na bola. Exato.
O defensor botou as duas mãos na bola. E nós dois caímos no chão. E nós dois sentamos no chão. Isso, se fosse especificamente os dois sentidos. Acabou a jogada. Acabou a jogada e a bola é do wide receiver. E estamos ali brigando com a bola. E a bola é do wide receiver. Mesmo que tu seja mais forte, tu puxa a bola é do wide receiver. Mas na hora que os dois tocaram o chão e seria a jogada teria acabado. Isso. Porém, vamos lembrar, pensa que não tem um defensor. O wide receiver pegou essa bola. Se ele pegar essa bola e sentou no chão, acabou a jogada. Sim. Agora, se ele tá num pulo absurdo e catou a bola e segurou, ele tem que resistir ao chão. Então, se ele bater girando, ele vai ter que, no final desse giro, estar com a bola e ela não ter tocado no chão. Mesma coisa vale ali. Então, se eles pularam muito alto e os dois pegaram a bola, e os dois estão com a mão na bola, e os dois caem com a mão na bola, mas nesse giro no chão, o defensor puxa e tira dele, aí a bola é do defensor. Mas não foi o que aconteceu ali. Os dois caíram com a bola e o defensor puxou a bola pro peito. Mas em nenhum momento o wide receiver tirou as duas mãos da bola. Ele foi com as duas mãos na bola, no peito do defensor, com os dois no chão. Isso significa que a bola é do wide receiver. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E voltou a bola e deram a bola para o wide receiver. Deram a bola para o wide receiver. Só que não foi touchdown, tá? Não foi touchdown, dei só um exemplo. Exatamente. E aí, cara, a gente teve uma jogada parecida, só que foi em outro jogo que agora eu não me lembro, Neymar, mas foi justamente esse exemplo que tu deu. O recebedor, ele corria com a bola... Ele pega a bola, ele faz a recepção. Foi até com o Dolphins. Ele gira no chão, ele tá girando, ou seja, já teria acabado a jogada. E na hora que ele tá no chão girando, o cara cata a bola dele. O cara pula em cima dele, rouba a bola. E aí foi dado a interceptação. Por quê? Porque mesmo que ele tinha pego a bola, ele tava girando ainda. No processo do catch, de fazer o legal move. Então ele tava girando e o cara, antes da bola cair no chão, cata a bola dele. Perfeito, exatamente. Perfeito. Muito bom, cara. Então, assim, Colts e Saints, os dois times podem beliscar essa vaga aí de playoffs ainda. Minchel jogando muito bem, é o que eu esperava dele. Jonathan Taylor cada vez mais assumindo o backfield. Então, a cada jogo que passa, o Jonathan Taylor tem um snap maior. Se você tem Moss no Fantasy, eu tentaria trocá-lo, porque eu acho que o Jonathan Taylor vai assumir esse cargo. E é isso aí. E na rodada 9, por que eu digo que os dois torcedores podem esperar playoff dos times? Podem esperar, não. Podem continuar torcendo para a chance de playoff. Por quê? Na próxima rodada, o Colts pega o Panthers e o Saints pega o Bears. Ou seja, os dois times aí podem avançar mais uma vitória no seu schedule. E aí a gente passa agora para o jogo número 9. Eu vou precisar falar um negocinho do Colts. Porque a gente falou na semana passada, eu até fui ingrato com o Lucas, ele não quis puxar sardinha para ele, que é torcedor do Colts, e falar das faltas, porque realmente a falta definiu o jogo do Colts da semana passada. E aconteceu uma coisa que a NFL admitiu para o dono do Colts, que é o James Irsay, para o owner do Colts, que a NFL errou. O árbitro errou numa falta que ele deu, em que deu uma pass interference, alguma coisa assim no Kareem Hunt, nos últimos segundos do jogo, num fourth down. Ou seja, se ele não dá aquela falta, que não existiu, o Colts tinha ganho. Não é tipo, depois ia ter outras jogadas. Não, teria acabado, porque daí ajoelhava e acabava. Mas foi dada uma falta que não existiu e a NFL admitiu para o dono do Colts que estava errada. Sabe o que o dono do Colts fez? Legal, a partir de agora, para ano que vem, eu quero que todas as faltas sejam revisadas automaticamente. Então, muito provavelmente, no encontro entre owners que existe na intertemporada, sugerindo novas regras, o Colts deve colocar essa como uma das regras. E isso é uma coisa que eu sempre quis. Tomara que passe. Tá, mas como assim, Neymar? Simples. Existe uma booth, como por exemplo hoje existe em Nova York, com vários juízes olhando os jogos, e toda falta que é dada, instantaneamente, ninguém precisa pedir, não precisa parar o jogo, instantaneamente foi jogado uma flanela, o cara já vê ali no replay para dizer se foi falta ou não. Se não foi, automaticamente no ponto ele já falou, pode tirar a flanela, não foi falta. Ou, realmente foi, pode seguir com essa falta. Sem precisar parar jogo, sem precisar nada, mas ter alguém revisando para poder dizer, cara, segura um pouquinho então. Exatamente. Como deveria funcionar o árbitro de vídeo em outros esportes. Exato. Cara, o Seahawks venceu por 24-20 o time do Browns. Tá? O Browns vai jogar com o Cardinals na próxima rodada, ou seja, o time do Browns ainda tem um próximo jogo ali. Deixar o Watson, ninguém sabe se volta ou não se volta para a próxima partida. Assim como o Kyler Murray, que já treinou full, mas não se sabe se joga. Isso. E o time do Browns, acho que a gente pode botar um pouco da culpa da derrota no fato de também não ter deixado o Watson, né? O quarterback reserva ali não deu conta do jogo, o Walker. E na rodada número 9, o Seahawks vai fazer um dos jogos que eu considero o jogo de ouro, a gente já falou de 2. O terceiro seria Ravens e Seahawks. Jogaço. Eu acho que é um jogo menos de ponta do que os outros dois. O Ravens, como eu já falei, um dos meus times, é o time que eu apostei para ser campeão no começo da temporada, só que o Seahawks não chegou lá ainda, com essa qualidade de elenco. Mas, se jogar um pouco acima da sua média, vai ser um jogo forte. O Seahawks mostrou no último jogo contra o Browns que realmente tem 2 corredores bons. Ele estava vindo só de Walker Futebol Clube, dessa vez usou o Charbonnet, que é uma coisa que precisava fazer. E mais,
usou a quarta pessoa que eles têm de wide receiver. Porque eles têm 3 que a maioria das pessoas já conhece, vou pular. E agora o Bobo tá usando cada vez mais. Não pula, porque nem todo mundo conhece Metcalf, Tyler Lockett e o Njigba. Então, assim, eles estão sendo bem usados. E agora o Bobo também tá. Que é um quarto wide receiver. Então, assim, armas de ataque não faltam para Seattle. E foi o que a gente tinha falado. Geno Smith foi pressionado. Quando ele é pressionado, ele não atua como deveria. Então, era evidente que o Browns... A entrada do Myles Garrett... Ele sempre chega em outubro, perto do Halloween, vestido de morte, The Reaper, e a capa atrás, todos os quarterbacks que ele já sacou. O bicho é brabo. E o quarto wide receiver do Seahawks, a galera tira um sarro dele, mas de bobo ele não tem nada. De bobo ele só tem nós que falamos. Vamos botar um vídeo pra gente, porque é o seguinte... Aí, Neymar, eu trouxe esse vídeo, que é a jogada que decidiu o jogo do Cleveland Browns versus o Seattle Seahawks. Então, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube vai poder ver essa bela jogada. Eu fiquei chamando essa jogada, tá? E quem tiver no Spotify vai escutar aqui eu fazendo a locução dela. Basicamente, o Walker era uma terceira para 3, tá? Se o Cleveland Browns, faltava 2 minutos, tá? Se o Cleveland Browns converte essa terceira para 3, continuava o drive para virada do jogo, virada do jogo não, para manter a vitória. Justo. Manter a vitória. Ia chutar, fazer mais 3 pontos, ou matar então só segurar, matar o relógio. Cara, e o mais... Não vou dizer que o mais improvável aconteceu, mas aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi o Jamal Adams, ele sai correndo para fazer o bloqueio no quarterback, no Walker, e ele recebe um empurrão da OL do Browns, e ele vira a cabecinha assim, ó, e a bola lançada no capacete, parece que ele dá uma cabeçada na bola, essa bola sobe uns 10 metros para cima e cai na mãozinha do jogador do Seahawks, cara. Sabe como é que eu vi essa jogada, Zuma? Eu não posso falar com muita empolgação, mas eu tava vendo a jogada, eu vi onde o Jamal Adams alinhou e eu pensei, ele vai no quarterback. Vai, Jamal Adams. Mas vai, Jamal Adams. Abriu a jogada, Jamal Adams foi, Jamal Adams pulou. Quando ele meteu aqui, ó, na bola, antes da interceptação, eu já levantei do sofá, pulei, virei pra trás, balancei os braços e meti um olha lá, Cristiano Ronaldo, na cabeçada. Mas tá ligado que não foi do Cristiano Ronaldo que ele falou, né? Tu viu a entrevista dele no final? Não vi. Entrevista no final do jogo, os caras assim, tá, e essa jogada que tu deu a cabeçada ali, que tu fez o deflect com a cabeça, não sei o quê. Aí ele assim, I got this from Messi. Messi? Aí ele brinca um pouquinho ali, mas ele fala que no final das contas ele diz que tem que jogar ao final até todo jogo, enfim, era a última jogada, eles tinham que fazer alguma coisa, ele vai pra cima, pressiona, ele consegue bloquear, o que dá a interception pro time do Seattle. Seattle. A bola de volta para eles fazer o touchdown da vitória. Isso, e faz uma campanha, o Geno Smith, aí tu fala mal do Geno Smith, mas o Geno Smith faz uma campanha em 2 minutos, sem no huddle, né, sem tempo para conversar, e leva o Seattle até... O Geno Smith conseguiu fazer isso? O Geno Smith... Sabe quem não conseguiu? Geno Smith. Brock Purdy! Ele nunca consegue, mas depois a gente fala dele. Então passamos agora pro jogo do nosso Joe Cool. Joe Cool, que também, né? O Cool Joe, o Joe Cool, o Joe Cool. O Joe Burrow, né? Bengals 31, 49ers 49. Opa, desculpa, 49ers 17. Podemos dizer que o Joe Burrow tá vivo e o Bengals tá vivo e agora É o que eu comentei no começo do episódio. A partir de agora, nesse jogo já foi um jogo que eu coloquei o Bengals vencendo o 49ers. Mesmo depois que o Purdy, que talvez ele não ia jogar, né? Mas ele voltou, jogou, então, beleza, o 49ers estava ali. E o Bengals, a partir de agora, é isso aí. Ó. Vai ganhar todos os jogos médios e fáceis. Os fáceis ele vai arregaçar. E os jogos difíceis vão ser bons jogos. Ou seja, Bengals e Bills tem tudo para ser um bom jogo. Que é o próximo jogo de ouro que tu já ia falar. Exatamente. Então, assim, tu espera isso do Bengals a partir de agora. Chase voando, T. Higgins tá inteiro, voltou, ele não é só um decoy, né? Ele não é só um alvo lá para a defesa tá marcando também. Tem o Boyd, Mixon correu bem, recebeu bem. Então o ataque do Bengals voltou a ser o que se esperava dele na rodada 1. Aconteceu na rodada 8. Mas beleza, a partir de agora, esse é o Bengals. 3-4 e é um time que tá dentro de uma divisão que tem ainda chance de brigar pelo título. Um 3-4 não tá fora. Tá 3-4, mas se eles fizerem 12-5, é um número que eu acho que eu olharia para trás no final da season e falaria, beleza, é o que eu esperava realmente deles. Eu chamei de Joe Cool porque o Joe Burrow, o pessoal costuma dizer que ele tem gelo no sangue, né? Ele é um cara que tá sempre tranquilo, tá sempre frio, e ontem ele mostrou um jogo desse, né? Exatamente. E vamos ter que falar do 49ers, do nosso amigo Purdy. Deu meia-noite, né? Acabou a mágica.
virou abóbora, 3 jogos seguidos, 3 derrotas seguidas, e cada uma de uma forma. Na primeira que ele perdeu com o CMC fora de campo, não conseguiu fazer nada. Na última foi contra o Vikings, ninguém esperava isso, em horário nobre. Vamos dar mérito pro Kirk Cousins. Kirk Cousins foi um animal. Jogou muito. A OL deles conseguiu não deixar de ter nenhum saque no Kirk Cousins. Então, assim, tem que botar a culpa na defesa do 49ers também, porque se Nick Bosa, Armstead, Hargrave, etc., não conseguem chegar no quarterback, o Purdy também não vai fazer milagre sozinho também. Porém, ele teve a campanha do drive, ele teve vários momentos que poderiam acontecer e ele simplesmente não consegue fazer acontecer. Teve um momento do jogo, não vou falar desse aqui, mas do 49ers e do Vikings, antes do 2-minute warning, Zuma, dava tempo de fazer uma jogada pro 49ers. Sabe quantos defensores estavam em campo pelo Vikings? 8. Normalmente um time erra para 12 ou para 10. Isso, exatamente. Mas não era 9, era 8. Pensa no time do outro lado com 4 jogadores só na linha e só 4 bonecos atrás. Só tinha 8 do outro lado. E eles não fizeram snap, eles foram pro two-minute warning. Em vez de fazer o snap, aproveitar toda essa vantagem que eu tenho. E aí, claro, esse tipo de lance é responsabilidade do QB tá dentro do... Ele tem que estar ligado no que está acontecendo, porque se ele não conseguiu ler que do outro lado tinha só 8, ele não lê muita coisa num pré-snap, né? Porque num pré-snap, o QB exatamente vê como é que está sendo marcado. Para isso, alguém dá noção para ele. Se alguém consegue ver sinais, eles estão em cover 2, cover 3, blitz, o que for, ele tem que analisar a jogada para poder alterá-la. Se ele não fez isso vendo 8 do outro lado, é uma coisa que está errada. Mas piora, porque eles vão para o two-minute warning e quando eles voltam, eles pedem um timeout, porque é passar os 40 segundos. Cara, aí é difícil, né? Um time sério não pode fazer isso. E de novo agora contra o Bengals, enfim, era um time muito melhor o Bengals. Deu nem pro... 2 interceptações, né? De novo, TD do McCaffrey, né? Parabéns, McCaffrey. Agora ele é literalmente o jogador em atividade. O jogador com mais touchdowns seguidos da história da NFL. São 17, se não me engano. 16, eu acho. E o próximo dele fica sozinho, ele está empatado nesse momento. Falando um pouquinho de Brock Purdy, vou fazer uma pergunta para ti, tá, Neymar? Porque eu vejo muitos comentaristas, tá? Nacionais, basicamente, ainda defendendo o Brock Purdy como um bom quarterback. Justo. Um bom quarterback. Um cara que pode levar o time do 49ers ao Super Bowl. Tá. Mas tu falando do Brock Purdy hoje pra mim, me parece que tu não acredita que o Brock Purdy é um bom quarterback. Eu gosto muito de fazer o advogado do diabo, se chama, né? Se todo mundo tá elogiando, eu quero bater. Se todo mundo tá batendo, eu quero elogiar. Normalmente eu faço isso. E já que nesse programa e desse começo da temporada ele foi tão elogiado, eu fazia questão de bater. E hoje aqui nesse programa eu fiz questão de mostrar esses lows. Porém, agora acabou isso, estamos entendendo onde ele está, agora vamos para a tua conversa. Sim, até mesmo porque quase sem QB o 49ers tem capacidade de Super Bowl e o Purdy está acima da média, ao meu ver. E ele tem um elenco com ele. O time do 49ers é muito grato a ele. O Kiro já falou que... O Fred Warner da defesa já falou que o Purdy é o signal caller deles. É o cara que está com o time. Isso já é muita coisa. Dito isso, até no próprio jogo com o Bengals, ele acertou umas janelas fantásticas por cima do linebacker, na mão do cara. Só que em compensação teve jogadas patéticas. Ele tem que evoluir. Ele vai evoluir ainda. Então, sim, eu acho que ele é o quarterback do 49ers. Eu acho que o 49ers tem tudo para ir para o Super Bowl e até ganhar o Super Bowl com ele. Se ele machucar, ferrou o 49ers. Ele é bom, ele é responsável por aqueles 5% da pizza. Isso é bastante. Só que num dia onde a defesa não faz nenhum saque, ou seja, tira aquele percentual da defesa. Um dia onde o Kyle Shanahan, o técnico, faz uma ou outra jogada controversa, não percebe que tem 8 em campo, pede um timeout quando volta do intervalo. Quando acontece esse tipo de coisa, quando o CMC talvez não brilha tanto, quando está sem uma arma, que é o Deebo Samuel, que está machucado, aí quando pede para o Purdy, em vez de 5 ser 20%, aí talvez não vai acontecer. Entendi. Então, se a gente fosse colocar hoje o Brock Purdy numa prateleira, a gente costuma fazer muito isso na NFL, de tentar dividir os jogadores em prateleiras, a gente começando sempre com a elite, que são os caras que são muito diferenciados dentro da sua posição. O Brock Purdy talvez não estaria na segunda, que são os excelentes, talvez ele estaria na terceira. Ou na terceira ou na quarta. Acima, bons ou regulares? Bons ou regulares. Ele estaria do ladinho do Dak Prescott? Acho que ele estaria do ladinho do Dak Prescott, porque o Dak Prescott eu julgo ele um pouco abaixo do que a mídia, então eu acho que ele estaria do ladinho do Dak Prescott. Do ladinho do Derek Carr? O Derek Carr estaria um abaixo ainda, porque o Derek Carr é muito louco. Ele faz uns lançamentos daquele jeito e isso não pode... Eu avalio muito mais consistência do que números estratosféricos. Então, por exemplo, ele estaria do lado do Kirk Cousins, porém,
Depois dos últimos 2 jogos do Kirk Cousins, para mim ele estaria à frente já, o Kirk Cousins. Ele estaria na prateleira dos excelentes. O Cousins. Mas infelizmente agora estourou o joelho, né? Um detalhe, o joelho. O Aquiles, estourou o Aquiles, que tu gosta tanto. Eu estou muito interessado no que vai acontecer com o Kirk Cousins. Porque muitos consideram ele elite. E ele jogou os últimos 2 jogos como elite. E contra a defesa do 49ers no horário nobre. Jogou como elite. Foi ele que ganhou aqueles jogos. Sem ficar nervoso, calmo, tranquilo, mandando dot em tudo que é lugar. E ele está sem contrato, acaba o contrato dele esse ano. E assim, existia até uma cogitação de ele ser trocado agora nessa janela. Não ia, porque o Vikings está vencendo. Mas agora ele estourou o Aquiles. Ou seja, ele só volta ano que vem, já sem contrato. Vai para onde o homem? Tô preocupado com o Aquiles que levou outra surra, né? Vamos lá, vamos passar de jogo. A gente agora vamos fazer uma pausa no futebol americano. E vamos falar daquilo que só se fala na NFL. Taylor Swift. É verdade. Vou trazer aqui, gente, eu sei que tem um monte de gente que não aguenta mais escutar falar da Taylor Swift, eu mesmo não aguento mais escutar falar da Taylor Swift, mas eu vi sem querer alguns números que eu sou obrigado a trazer para quando pra gente entender um pouco desse fenômeno que está acontecendo na NFL, porque onde essa mulher tá, os caras botam uma câmera para ver as reações dela. O pessoal tá zoando o Travis Kelce que não consegue jogar se ela não tá no estádio, né? Os números dele mudam bastante. Ela hoje seria a pessoa mais famosa do Kansas City Chiefs, a Taylor Swift. Mas, cara, não é só na NFL que ela tá causando esse furor todo. Ela tá causando esse furor todo no mundo, né? E aí, eu trouxe aqui dois tweets do Faria Lima Elevator, que é um perfil humorístico do Twitter e também no Instagram. Inclusive, mandei uma mensagem para ele pedindo se eu podia utilizar os tweets dele. Ele deixou, muito obrigado, né? E ele falou o seguinte: o planeta Terra tem mais uma jovem bilionária, a cantora Taylor Swift, né? A Bloomberg calculou a receita da cantora em shows e tudo mais e determinou que ela tem 1,1 bilhão em dólares líquido, tá? Isso seria a fortuna dela. Ou seja, mais uma bilionária em dólares no mundo. Parabéns, Taylor Swift. E os seus shows devem gerar, em 2024, 2,2 bilhões de dólares em vendas. Cara, isso... Só para apresentação na América do Norte. Isso só na América do Norte, exatamente. Isso chamou a atenção até do Federal Reserve Bank da Filadélfia, porque ela está impactando no PIB de onde ela vai. Eu tenho outros números aqui, tá, Neymar? Imagina, os números de show dela são maiores do que o PIB de muitos países. Cara, olha só. Ela fez agora Ela terminou agora uma tour em Los Angeles, tá? E os últimos 6 noites dela, ela fez 6 shows seguidos lá, 6 shows em, sei lá, um dia ou outro de diferença, mas uma pegada de 6 shows. Estima-se que ela trouxe 320 milhões de dólares para a economia local de Los Angeles. Então, onde ela vai, ela arrasta, né, multidões e ela gera muito mais gente mexendo na economia. Só para tu ter ideia, hotéis, lojas, Uber, enfim, tudo que move um show, todo mundo tem a sua economia alterada quando a Taylor Swift chega na cidade. Mulher ouro, Midas. Exatamente. Dizem que ela é um fenômeno, né? Não só da música, mas um fenômeno também do business, porque ela cuida muito bem da carreira dela. Por exemplo, Neymar, tu sabia que vai ter um filme da Taylor Swift? Já tô sabendo. É um filme... A pré-venda dos ingressos. Isso, ela vai fazer um filme que é um musical sobre essa última tour dela, que se chama The Eras, se eu não me engano. E a pré-venda dos ingressos do filme, que vai sair só nos Estados Unidos, galera, 96 milhões de dólares. Colocando ela como uma das maiores pré-vendas da história do cinema. É isso aí. Cara, então assim, onde ela vai, ela faz diferença. Ela causa furor. Inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar pra ti, Neymar. Olha só, tu lembra dessa jogada? Ah, pra quem? Tu lembra dessa jogada? Quem Claro que tá ali? Eu lembro. Marshall Lynch quebrando 11 tackles e causando Beastquake.
Um terremoto causado por torcedores em Seattle pulando ensandecidos depois desse stiff arm, que ele joga o defensor 3 metros para trás, entra na endzone, pegando sua virilha e mostrando a todos. Exatamente. E o vídeo que está passando aqui, o pessoal que está no Spotify com a gente, é o vídeo que eu busquei de um torcedor do Seattle gravando lá na hora. E, cara, tu sente exatamente o que foi aquela loucura. Quando o Marshall Lynch começa a quebrar o primeiro, o segundo, o terceiro, quando ele sai do miolo e ele sai empurrando os últimos que sobram, a torcida já começa. Ah! Cara, quando ele vai no finalzinho, ele dá aquele stiff arm. Pelo último, ele joga o cara 3 metros para trás. Isso. Aí, quando ele dá aquele stiff arm e derruba o último, a gente já não consegue mais ver as imagens, porque o cara tá pulando tanto, galera, que a gente não consegue mais saber o que tá acontecendo. Lembrando que era um jogo de playoffs contra o Saints, que era o fortíssimo favorito, e passou pro wild card, e o Seattle tinha passado com uma campanha negativa, ou não positiva, enfim. E então era zebraça, mas jogando em casa, porque era quem ganhou a divisão, então a torcida já estava daquele jeito. Exatamente. E o Marshall Lynch, que era o running back do Seattle Seahawks, naquela época ele era conhecido como a besta, né? The Beast. E tinha o The Beast Mode, que era quando ele fazia esse tipo de jogada. Consequentemente, teve o Beast Quake, que foi quando a torcida do Seattle comemorou... Earthquake, terremoto. Quando a torcida do Seattle comemorou tanto, pulou tanto em Seattle, que eles registraram um terremoto de 2,3 na magnitude da escola Richard. E tu sabe quem conseguiu um terremoto? Taylor Swift. No último show da Taylor Swift em Seattle, pessoal. O pessoal dançou tanto e cantou tanto o grande sucesso dela, Swift Clara, se não me engano, que ela causou um terremoto de 2,3, passando o Beastquake, cara. Interessante. O que tu vai falar aí da Taylor Swift agora, Neymar? Eu vou falar que tá na hora da gente passar pro próximo jogo. Beleza, e se a gente falou de Taylor Swift, a gente falou de... Kansas City Chiefs. Exatamente. Ela participou do jogo, Zuma? Não, por isso que perderam. Exatamente. É aí que tá o detalhe. Broncos venceu, com alguma facilidade, inclusive. Mahomes jogou mal para Dedel e eu realmente espero que eles busquem uma arma ofensiva até o deadline. Porque o Mahomes não vai precisar, mas ajudaria muito. Eu trouxe uma fotinho aí que tá o Mahomes com aquele sorriso sem graça, né? Com o jogador do Broncos do lado dele ali, pensando, cara, hoje não foi um dia bom. Ele foi colocado no relatório de machucados pela manhã, né? Sim. E como doença, ou seja, imaginam que ele estava gripado, né? Sim. E depois ele foi liberado e jogou. Então há uma possibilidade do rendimento do Mahomes não ter sido melhor. Perfeito. Também, cara, a gente tá falando de um cara que lançou para 246 jardas, tá? Se eu não me engano, foi isso. 241 jardas. Ele completou, deixa eu ver aqui, 63% dos passes. Então, tem muito quarterback quando faz um jogo desse, a gente diz que o cara jogou bem. O Mahomes jogou mal. Mas será que impactou tanto assim ou tu acha que o time do Broncos realmente jogou bem? O time do Broncos jogou bem, é sempre uma disputa de divisão importante, Broncos e Chiefs, apesar de que o Broncos não ganhava há quase uma década, acho que, enfim, 9, 8 jogos não ganhava do Chiefs, pelo menos. Só que esse time do Broncos, ele é melhor do que ele vem apresentando. Cara, o Russell Wilson tá entrosando um pouquinho, o Javonte Williams, o corredor deles, deram a bola para ele, para de palhaçada, nós não vamos entregar em todo mundo, é tua bola, corre com ela. Então, quando começar a ter umas caras mais óbvias com relação a isso, e se eles ficar tanto com o Sutton quanto com o Jeudy como wide receivers, porque eles estavam querendo chipar o time inteiro, estavam querendo mandar todo mundo embora, fica com esse time, fica conciso, que esse Broncos pode ir bem. Jeudy, inclusive, que comemorou muito ontem, toda a recepção, inclusive o touchdown que ele fez, comemorou demais, mostrando assim, cara, é isso, vamos, né? Isso. Exatamente, ele estava realmente fora, né, do corpo dele comemorando. O Broncos fez 24-9, o Mahomes não lançou para nenhum TD. A última vez que isso aconteceu, o Neymar foi em 2021. Sabe contra quem? Broncos. Denver Broncos. Sabe quantos jogos na carreira o nosso querido Mahomes não lançou para nenhum touchdown? 2. 7. Destes 7, 3 foram contra o Denver Broncos. É isso aí. Exatamente. É um algoz. Não é. Porque tu sabe quantas vezes o Broncos tinha ganho do Mahomes? Nenhuma, foi a primeira ontem. Faz 10 anos, né? Exatamente. O Mahomes tem esse tempo todo. Exatamente. Então o Mahomes ontem teve a sua primeira, o Kansas City Chiefs teve a sua primeira derrota por Denver Broncos, o que é uma Mahomes. na era Mahomes, o que dá um pouco de esperança para o time do Broncos, como a gente já falou, vendo o Javonte Williams correr, vendo o Jared Goff buscar bolas que a gente estava esperando ele como recebedor número 1 do Broncos e não estava fazendo nada. Isso. Sutton jogando bem também, enfim.
Ainda podemos ter caldo desse time do Broncos. Acho difícil cantar eles para um playoff. Difícil. Né? Principalmente pela conferência que eles estão, no AFC. E a divisão também, né? Ainda tem o Chargers na frente deles. E o Broncos vai de bye na próxima rodada. Enquanto o Chiefs e Dolphins é o outro jogo dourado. É o jogo dourado, exatamente. É um jogo de ouro da próxima rodada. Com isso, a gente passa agora para o nosso último quadro, que é uma frase para. E Neymar, hoje nosso programa está bem longo. Então eu preciso que você seja, de fato, pontual e fale uma frase para... A maioria. Não tem como o jogo do... Calma. Tá bom, um jogo tu pode se passar aí. Beleza. Buffalo Bills 24, Buccaneers 18. Josh Allen jogando mais calmo. Jogando mais calmo, beleza. Alguma coisa sobre o Buccaneers? Daí não é uma frase só. Não, mas aí a gente pode fazer uma frase Bills, uma frase Buccaneers. Mike Evans foi anulado pela defesa do Bills. Tá. New York Giants 10, Jets 13, chorando sangue. Jogo nojento de ruim. Mas o Jets no final vestiu a camisa, foi lá, conseguiu levar o jogo pro empate com 1 segundo no relógio, foi pra prorrogação e ganhou na prorrogação. Jogo de 2 defesas, né? 34 tentativas de conversão de terceira descida, Neymar. 34. Quando um corredor tem 36 toques na bola, eu acho que eu não tinha visto. Toques não. Corridas, 36 tentativas de corridas na bola, eu acho que eu não tinha visto isso na vida ainda. 34 tentativas de terceira descida, só 4 foram convertidas. Meu Deus, que jogo top. Exatamente, um jogo de o Panther ficar com dor no pé. Packers 10, Vikings 24. Esquece o Packers, Vikings infelizmente agora sem Cousins. Não tem nem o que dizer, coitados. Eles estavam numa empolgação desgraçada. Porra, pena do torcedor do Vikings, hein? Ainda acho que dá, hein, pessoal? Ainda acho que dá. Vamos ver encaixar um bom quarterback aí, que eu acho que dá para pegar essa vaga lá na NFC. Panthers, Carolina Panthers 15, Houston Texans 13. A batalha dos kickers. O Texans não tá encaixando o jogo dele de volta. Cadê o Stroud? Começou bem e agora deu uma fraquejada. Os wide receivers estão lá, o tight end tá lá, o jogo corrido tá lá e ele não tá fazendo o que é preciso ser feito. O Panthers eu acho que agora vai vir para uma sequência de água de salsicha, de fazer um 4-4 e tal. Aquele 0-7 foi mentiroso. O Panthers, que inclusive tem o Bryce Young como quarterback, que foi a escolha 1 do draft ano passado, e o Texans tem a escolha número 2, CJ Stroud. Então foi a batalha do pick 1 versus pick 2. Exato. Dá para dizer que o Bryce Young, tendo jogado bem ontem dentro das possibilidades, passando a bola no Thielen, fazendo outros passes bons e levando o Panthers à primeira vitória, dá para dizer já que ele é melhor que o CJ Stroud? De jeito nenhum mesmo, porque não é. Ok. Cardinals 24, Ravens 31. Lamar Jackson Futebol Clube, esse Ravens está maravilhoso. Palmas tem que ser dada pro Cardinals aí, né? Porque o McBride, que pegou o lugar do Ertz agora como tight end, jogou excepcionalmente bem. Esse Cardinals está incomodando com um time de várzea. Parabéns pro Cardinals. O Ravens, tu sempre fala que o Ravens tem tudo para ser o melhor time da liga, ser campeão do Super Bowl, que tem um bom time de recebedores. Cara, mas eu vendo o jogo do Ravens, eu não consigo ter essa sensação, sabe? Não é excepcional em nada, né? Cara, sabe, Batman pra mim não é o Batman, tá ligado? Ontem o Odell Beckham Jr. saiu machucado, com os caras machucados, sem fazer nenhuma recepção, e já era o terceiro quarto. E sobra o nosso amigo... Flowers. E o Andrews. Mas beleza, o Andrews... Edwards. Não, o Andrews, ele é acima, ele é elite. Então... Mas ele é o tem único. Os jogadores elite. Mas aí é que tá. Daí o Lamar Jackson é excepcional correndo, coloca a bola certinho aonde for e quando não precisar entrega pro Gus Edwards correr para ele não se machucar. Isso é o suficiente pro ataque. Ele não precisa ser melhor do que isso. 31 pontos, não precisa ser melhor do que isso. A defesa é que tem que fazer um serviço melhor do que esse, para ficar 31-10, 31-7. Porque é 31 no Cardinals. O Ravens, para mim, cara, de boa, não é um time que eu acho que a hora que ele pegar... Bem, vamos ver semana que vem. Contra o Seattle, exato. Semana que vem contra o Seahawks, vamos ver o que vai acontecer. O Seattle é muito boa, vamos ver. Chargers 30, Chicago Bears 13. Infelizmente, o hype do nosso QB reserva Tyler Bagent. Bagent não, né? Morreu. Exatamente. Eckler tá voltando ao que era para ser e as chamadas do Chargers continuam uma vergonha. Ok. Fechamos então hoje. Fechamos aí. Não fechamos hoje. Não sei por que o jogo não tá aí, mas o jogo do Titans. E Tennessee Titans, cara. Tennessee Titans 28, Falcons 23. Tennessee Titans 28, Falcons 23. É verdade, cara. Não sei porque não tá aqui.
Parabéns pra ti, torcedor do Titans. Tem que ter uma felicidade na vida em algum momento, né, cara? Cara, com o nosso Will Levis. Exato, essa é a felicidade. O resto não importa. Não importa 3 touchdowns passados só pro Hopkins, mais um passado pro outro wide receiver que eu nem lembro o nome. Henry correndo bem com a bola. Cara, que time é esse, cara? Eu falei de brincadeira no começo do programa e contrataram o Josh Allen. É o Josh Allen. Era o prospecto do Will Levis, era para ser entre os 4 primeiros. Era 4 quarterbacks nas primeiras 4 rodadas antes desse último draft. E um deles era o Will Levis. Daí foi caindo, tanto que não foi nem pego no primeiro round. Mas o que diziam dele? É o Josh Allen. Pega o Josh Allen, tira o rosto, bota o do Will Levis, é isso aí. Porque era forte, era atlético, quebrava teco, e o braço mandava 100 jardas e não sei o que. E foi caindo, porque errava os passes, era ruim. E o Titans chegou na hora de ter que usar, né? Quarterback titular, Tannehill, não dá mais, tá machucado. E o outro quarterback é pior do que nós dois. Certo. Ainda bem que chegaram nessa conclusão com alguma velocidade. Não dá. Pode mandar embora o Malik Willis. Manda embora, não deixa como reserva. Porque eles vão achar que tem um QB. Agora, o Will Levis, meu amigo, jogou o fim da bola. Passes longos, passes fortes, correu 7 vezes com a bola. Então, assim, correu quando precisou correr, diferente do Josh Allen, que às vezes corre demais. Eles têm o running back forte, que é uma coisa que é importante para um running back que corre bem com a bola. E eles têm o wide receiver, tanto que meteu 3 touchdowns. Um para 63 jardas. Cara, né? Incrível, tá? 63 jardas de bola no ar, né? Torcedor do Titans aqui, ó, sorrisão na orelha. Diga-se de passagem, eles jogaram com o uniforme do Oilers. Lindo uniforme. O do Seattle também era retrô. Vários eram retrô, do Dolphins era retrô. Mas pra mim o mais bonito. Eu adorei o do Seattle, mas esse do Oilers é bonito demais, cara. Um azul clarinho, pá. Só que eu vi uma entrevista do J.J. Watt, que é do Houston Texans, falando que ele é muito político, então ele não usou a palavra injusto ou alguma coisa do gênero. Mas tipo, poxa... O Oilers era de Houston, beleza? Essa franquia foi para Tennessee e o Tennessee Titans usou o uniforme retrô. Mas ela era de Houston, os Oilers. O Oilers era de Houston, Isso. foi para Tennessee e lá... Virou o Titans. Lá Isso. Só que assim, quem era saudoso ao Oilers é de Houston. Enfim, foi só uma reclamaçãozinha do J.J. Mas aí a marca tá embaixo do dono do Titans, não Exatamente. do Houston Texans. Que aproveitou para usar esse belo uniforme. Exatamente. Então, muito obrigado, Neymar, por ter achado a falha aqui no nosso roteiro. Desculpas para os torcedores do Titans e do Houston... do Titans e do Falcons. E do Falcons, que eu acabei esquecendo de colocar na pauta. Eu quero falar de uma jogada do Falcons. Ai, meu cas... Porque o Falcons, todo mundo já sabe que eles têm Bijan Robinson, Drake London e Kyle Pitts. Os 3 first rounders, os 3 são umas máquinas. Eu não sei o que esse head coach dos caras tem na cabeça, Zuma, mas eu quero falar de uma jogada específica, que foi uma jogada safadinha, que eles passam a bola pro tight end atrás e o tight end reserva deles faz um passe para um cara na end zone e usam o Pitts, que é o tight end titular fera, para bloquear. Cara, eles não estão usando o cara nem para fazer a jogada engraçadinha, cara. Usa os caras certo, Falcons. Você vai matar o torcedor do coração. Cara, eu acho que era 3ª para 1, 3ª para 2, na frente na linha da end zone, cara. Os caras não correram com o Bijan. Tá lá fazendo o quê, cara? Exato. Não dá pra entender esse time. Mas então, agora sim nós fechamos. Mais algum comentário, Neymar? Não, só quando for fechar de verdade. Né? Tá bom, então. Então, pessoal que está aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo se você tá ali no YouTube, ou se você tá vendo um corte ou coisa parecida, vá no nosso Instagram, curta nosso Instagram também. Tem o nosso Twitter, é tudo @zona neutra com underline no final. No YouTube, você clique no sininho para receber as informações e siga a gente no YouTube também. E se você está escutando no Spotify, faça aquela avaliação 5 estrelas, porque isso nos ajuda muito a chegar em mais pessoas. Muito obrigado, Neymar. Valeu, galera. Uma boa semana a todos e até semana que vem. Valeu.